Olá, futuro funcionário público! Seja bem-vindo aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico focado em concurso. Eu sou o professor Marco Bomba, vou estar aí com vocês na correção da prova do INSS 2008 e queria dizer a vocês que a gente está com o curso aí completo, tá? De raciocínio lógico focado aí no concurso do INSS aqui no canal. Então se inscreve aí para você ter acesso a todas as aulas. Antes de tudo, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, eu nunca imaginava estar chegando a tantos inscritos assim em tão pouco tempo. Então muito obrigado mesmo, você que compartilha e curte o canal, que é graças a você que eu estou aí conseguindo chegar a cada vez mais pessoas para estar mostrando meu trabalho. Pessoal, uma outra coisa é que eu estou colocando o material das aulas no site do Aprenda a Calcular. O site fica no link da descrição do vídeo. Essa descrição fica logo embaixo aí da tela. Então é só você descer um pouco a tela que você vai ver um linkzinho aí para o site do canal, tá certo? Então galera, vamos lá começar a nossa aula. A gente tem o seguinte. Um dos indicadores de saúde comumente utilizados no Brasil é a esperança de vida ao nascer, que corresponde ao número de anos que o indivíduo vai viver. Considerando-se a duração média da vida dos membros da população, o valor desse índice tem sofrido modificações substanciais no decorrer do tempo. À medida que as condições sociais melhoram e as conquistas da ciência e da tecnologia são colocadas a serviço do homem. A julgar por estudos procedidos em achados fósseis e em sítios arqueológicos, a esperança de vida do homem pré-histórico ao nascer seria extremamente baixa, em torno de 18 anos. Na Grécia e na Roma Antiga estariam entre 20 e 30 anos, pouco tendo se modificado na Idade Média e na Renascença. Mais recentemente, têm sido registrados valores progressivamente mais elevados para a esperança de vida ao nascer. Essa situação está ilustrada no gráfico abaixo, que mostra a evolução da esperança de vida do brasileiro ao nascer, de 1940 a 2000. Então, típico da banca CESP, tá, pessoal? Eles colocam algumas informações e dentro dessas informações eles tiram aí as questões, tá? Note que as questões não têm alternativas, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A observação é se caso você errar uma questão, você marcar a questão errada, vai anular uma certa sua. Então o melhor procedimento é não arriscar, só realmente marcar aquela que você tem certeza, tá certo? Então, gente, vamos lá, ó. Ele coloca aqui o gráfico, tá certo? O gráfico da expectativa de vida de 1940 até 2000. Aqui era a quantidade de anos que se vivia em 1940. E aqui a média de 2000, tá? Que vai bater 70,5. E aqui ele pede o seguinte. Se E representa a esperança de vida do brasileiro ao nascer em X, e X representa o tempo, em anos, transcorrido desde 1940, infere-se das informações apresentadas que, para 0 de x a 60, é de x igual a 42x mais 70,5. Então ele está perguntando, em outras palavras, se isso aqui é a função que descreve isso aqui, tá certo? Não preciso saber função não para resolver, tá bom? Então vamos botar aqui, ó, para a gente fazer isso aqui bem rapidinho, ó, a gente tem E de x é igual a 42x mais 70,5. Essa é a fórmula, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer para 1. Para 1, ó, um ano depois é quase nada, tá certo? Ele diz que x representa os anos transcorridos desde 1940. Então, depois de um ano, ou seja, para 1941, tá certo? Depois de um ano. Então, vou usar 1941, passa um ano de 1940. Então, vou usar no lugar do x1 e vou ver qual vai ser a expectativa de vida. Se bater os valores, aí eu vou testando para outros para ver se realmente bate. Mas a gente vai perceber o seguinte, ó, que é muito fácil de provar que isso aqui é falso, ó. 42 vezes x, que é 1, mais 70,5. Isso aqui vai dar E de 1, igual a 42 vezes 1, que dá 42. E aqui vai ficar mais 70,5. Se a gente fizer o cálculo aí, gente, a gente acha para E de 1 quanto? 112,5 anos. Pessoal, depois de um ano, ou seja, em 1941, a expectativa de vida é 112 anos? Lógico que não. Nem 2000 é, tá certo? Então, essa expectativa de vida aqui, ó, ela é falsa, tá certo? Ela é falsa, tá? Então, a primeira questão é falsa. Vamos lá para a segunda questão.
Sabendo-se que em 1910 a esperança de vida do brasileiro ao nascer era de 34 anos, conclui-se que o valor desse indicador aumentou em mais de 100% em 90 anos, isto é, de 1910 a 2000. Então percebam que se você souber o conteúdo direitinho, a questão fica super fácil. Ele está dizendo que em 1910, a informação quem deu foi o texto. Em 1910, a expectativa é de 34 anos, ok? Aí diz que até 2000, a expectativa aí aumentou mais de 100%, aliás, em 90 anos, né? Então, ó, em 2000, qual é a expectativa de vida em 2000? Se a gente olhar aqui em 2000, ó, tem quantos anos? 70,5 anos. Ora, gente, se você tem um salário de R$2.000 e esse salário passa para 4.000, seu salário dobrou, né? Sabe quantos por cento ele aumentou? Ele aumentou 100%. Então, quando dobra, aumenta 100%, tá? Então, ó, de 34, se eu dobrar 34, vou para 68 anos. Note que em 2000 eu tenho uma expectativa de 70,5. É mais do que o dobro, ou seja, é mais do que 100%. Essa questão ela está correta, tá certo? É verdadeiro, questão correta. Vamos lá para a próxima. No Brasil, o fenômeno de aumento da esperança de vida ao nascer atinge de maneira uniforme todas as classes sociais, pois esse indicador não é influenciado pela renda familiar. Esse indicador, pessoal, que no caso aí é o aumento da esperança de vida, tá certo? É influenciado aí pelas classes sociais? De acordo com o que foi dado para a gente, é influenciado apenas pelo tempo que vai se passando. Essa é a única informação que a gente tem, tá certo? É influenciado apenas pelo tempo, tá? Pois esse indicador não é influenciado pela renda familiar, então isso aqui também é verdadeiro. Veja que essa questão foi só uma simples análise. Isso eu estou me baseando no que foi dado na prova, tá certo? A prova colocou que a expectativa é influenciada apenas pelo tempo, não renda familiar, não foi levado isso em consideração. Então a resposta é correta. Vamos lá para a próxima. Então bora lá, pessoal. Se for mantida durante o período de 2000 a 2020 a tendência observada no gráfico mostrado no período de 1980 a 2000, a esperança de vida do brasileiro ao nascer será em 2020 superior a 85 anos? Então ele está querendo saber em 2020, mantendo aí, certo, a tendência. Então veja, ó, que a tendência é o seguinte, a gente está aí, deixa eu voltar aqui, ele está aí com o quê? Ele, em 1980, ele está com mais ou menos 62 anos de expectativa de vida, certo? 1980 ele está mais ou menos com 62 anos. E eu tenho que em 2000 ele vai estar com 70,5 anos, certo? Isso aí dá um aumento de quantos anos? 8,5 anos, ok? Aí ele quer de 2000 para 2020, então ele vai sair aqui de 2000 com 70,5. Mas ele não quer manter o crescimento, então vai crescer mais 8,5 anos. 70,5 mais 8,5, isso aí vai dar o quê? 79 anos. Em 2020 ele deve chegar com essa idade aqui de expectativa de vida, tá certo? Abaixo do que foi dito, ó. Ele disse superior a 85, tá errado, certo? Ele vai chegar a 79, que é inferior a 85. Então essa questão aqui, ó, ela está errada, tá certo? Bora lá para a próxima. A tabela abaixo mostra em porcentagem a distribuição relativa da população brasileira por grupos etários, de acordo com os dados dos censos demográficos de 1940 a 2000. Então, ó, foi dada aí, tá certo? A tabela, e ele está perguntando se a distribuição da população brasileira por grupos está de acordo aí, né? E aí ele coloca o seguinte: o gráfico a seguir ilustra corretamente as informações apresentadas na tabela. Então, o gráfico aqui está ilustrando corretamente essas informações. Por exemplo, aqui em 1940, ó, a população cinza é 65 anos ou mais. Ele está dizendo que tem 40%, né? Em 1940. Aí eu vou lá em 1940 na tabela e observo qual é a população de 65 anos ou mais. Ó. É de apenas 2,4%. Então percebam, gente, percebam que é falso. Isso aqui não retrata a realidade lá da tabela. Então essa questão está errada, ok? Veja só como é bem simples a prova, né? Então fiquem tranquilos, gente. Vocês se preparando aqui pelo canal, pode ter certeza, você vai estar muito bem preparado para fazer sua prova aí de matemática, raciocínio lógico. Você vai precisar apenas fazer mais exercícios, tá certo? Você tem que treinar um pouquinho mais
tá? E é aquilo, ninguém nunca sabe tudo, a gente vai aprendendo, e a gente também não precisa saber tudo, porque passar no concurso não precisa ser professor para passar no concurso, não precisa ser professor de raciocínio lógico, é só saber mais do que seu concorrente. Para isso você vai precisar estudar um pouquinho mais, tá? Acompanhar as aulas, os exercícios, certo? Então bora lá, próxima questão. Infere-se dos dados da tabela que, de 1940 a 1970, a população brasileira apresentava-se distribuída uniformemente em relação aos 3 grupos etários. Então, ó, em relação aos 3 grupos aqui, está uniforme a distribuição? Em relação aos de 14 anos para os adultos, aí até que está relativamente uniforme, né? Mais ou menos uniforme. Mas em relação à classe idosa, você observa aí que não. É um número muito menor aqui. Então, não está distribuído uniformemente, tá certo? Então, essa questão aqui, ela é falsa, tá certo? Vamos lá para a próxima. O envelhecimento da população, representado pela relação entre a proporção de idosos 65 anos ou mais e a proporção de crianças até 14 anos, passou de 10,5% em 1980 para 18,2% em 2000. Essa relação indica que em 2000 havia cerca de 18 idosos para cada 100 crianças. Então vamos lá, 2000. 2000 eu tenho o que, gente? Eu tenho aqui ao todo 5,8% de idoso, né? Então, ó, idoso, certo? 5,8%. E ele coloca aí que de criança ele tem 29,6%. Então, ó, 29,6%. Isso aqui vai ser criança. Bem, aí diz que mais ou menos no ano 2000, ó, a relação é de 18,2%. Gente, como é que eu posso fazer para achar essa relação aqui, tá? Eu posso dividir esse número de cima pelo de baixo. Fazendo essa divisão, ó, de 5,8 por 29,6, depois eu vou botar uma aula só de operação com número decimal, tá? Para quem tiver dúvida aí, saber fazer direitinho. Então, sempre numa divisão de número decimal, eu igualo as casas decimais e tiro as vírgulas. Como a quantidade de casa decimal está igualada aqui, ó, aqui eu tenho uma e aqui eu também tenho uma, então agora é só tirar a vírgula. Então, eu vou tirar essa vírgula aqui, ó, e aqui, certo? E aí eu vou fazer o cálculo. Vou colocar 0, aqui 0, 580 para 296 vai dar quanto? Vai dar o mesmo, que dá 296. Aqui eu vou ficar com quanto? Vai ficar 4, 18, 17, 1, que dá 4, 8, 3, 2, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ficar 2. E aí, gente, o que vai acontecer? 284 para 296 não dá para dividir, eu coloco um 0 aqui. Isso aqui vai dar mais ou menos 9, né? Então, gente, eu costumo falar brincando que existe os mandamentos da matemática. E o terceiro mandamento da matemática diz que todo número decimal possui um valor percentual. Por exemplo, 0,19 equivale a 19%, certo? É só andar 2 vezes a vírgula para a direita. Por exemplo, 0,21 vale 21%. 0,32 vale 32%. 0,5 vale 50%. Agora, 0,05 vale 5%. Ok? Então, gente, isso aqui é bem importante. Então, aqui eu achei 0,19, deu 19%. Como ele botou cerca de 18,2%, para a resposta estar correta, teria que ter dado 18,25%, 18,23%, tá certo? Mas vejam que deu 19%. Então, passou longe, tá certo? Então, a resposta aqui vai ser falsa, tá? A resposta aí vai ser falsa. Bora lá para a próxima questão. De acordo com os dados apresentados na tabela, os percentuais relativos à população brasileira com idade entre 15 e 64 anos formam uma progressão aritmética de razão menor que 1. Então, ó, vamos ver se a razão aqui vai ser menor que 1. Eu tenho aqui esses valores, tá? Primeiro, vamos ver o que é uma progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência, tá? Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Pronto. Então, ó, notem aqui que isso aqui é uma sequência. Tem outra sequência também, ó. 5, 10, 15, 20, certo? Agora, notem que não é uma sequência qualquer. Essas duas sequências têm uma particularidade. Elas estão sendo adicionadas aí, ó, de um termo para o outro, uma quantidade fixa. No caso dessa aqui,
No caso dessa aqui está sendo adicionado 2, tá? No caso dessa aqui está sendo adicionado 2. E no caso dessa aqui está sendo adicionado quanto? 2, ó. E a outra está sendo adicionado 5. Perceberam? Então, uma progressão aritmética tem como característica ser adicionado um número constante, tá? Então, vamos ver aqui se aqui forma uma progressão aritmética. Vou pegar aqui o primeiro elemento, ó. Primeiro elemento, eu tenho que é 54,3, ok? O próximo termo vai ser quanto? 54,6. O próximo termo é quanto? 54,9. Até aqui ok, né? Está sendo acrescentado 0,03 em cada termo, né? Eu acrescento, ó, e vou tendo o termo posterior. Então o próximo termo tem que ser quanto? 55,2, tá certo? Tem esse termo aí, 55,2. 55,2 não tem, né? O próximo termo aí que eu vou ter vai ser 55,6. Então tá falso, tá? Isso aqui não é uma progressão aritmética de razão menor que 1. Na verdade, não é nenhuma progressão aritmética, tá? Então é falso. Vamos lá para a próxima. Então bora lá, pessoal. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admite ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que A represente a proposição simples. É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E que B represente a proposição simples. É permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Considerando as proposições A e B acima, julgue os itens subsequentes com respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e as regras inerentes ao raciocínio lógico. Bem, pessoal, então a gente tem essas informações aí do enunciado, tá? E ele pediu para julgar com relação ao Código de Ética, tá certo? Ao Código de Servidor Público. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente tem duas sentenças, A, e a A diz o quê? Que é dever do servidor apresentar seu trabalho com vestimento adequado ao serviço da função. Isso é verdadeiro. De acordo com o Código de Ética, a gente sabe que é verdadeiro. E B, ele diz o quê? É permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitado que os procure ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Essa é falsa, né? De acordo com o Código de Ética, a gente sabe que é falso. Então vamos para o enunciado. Sabe-se que uma proposição na forma A ou B tem valor lógico falso quando A e B ambos são falsos. Então, se eu tenho aqui A ou B, para isso aqui tudo ser falso, as duas têm que ser falsas, tá? Continuando. Nos demais casos, a proposição é verdadeira. Então, nos outros casos, a proposição é verdadeira. Portanto, a proposição composta ou A ou B, em que A e B são as proposições referidas acima, é verdadeira. De fato, pessoal, vai ser verdadeira, porque ele mesmo falou no enunciado que para ser falso, as duas têm que ser falsas, mas eu tenho que A é verdadeiro, tá certo? Então, como não são as duas que são falsas, eu tenho que essa proposição vai ser verdadeira, tá? Então, questão também bem tranquila aí, tá? De lógica, com as aulas aí, com certeza que a gente colocou aí, você teria matado ela facilmente. Bora lá para a próxima questão? Olha aí, ó. Bombinha deixando um recado pra gente. Não podemos esquecer que proposições são sentenças declarativas. Exato, gente. Ó, proposições são sentenças declarativas, tá? Valeu, Bombinha. Então, como é que funciona, gente? A gente tem o seguinte. O que são proposições? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, uma sentença, o sol é amarelo? Não é uma pergunta? Uma pergunta não é proposição. Outra, uma interjeição. O sol é amarelo. Então, isso aí também não vai ser uma proposição, tá certo? Agora, se eu fizer uma afirmação, o sol é amarelo, então aí sim é uma proposição, porque é uma sentença declarativa, estou declarando algo, tá certo? Assim como uma negativa, se eu disser o sol não é amarelo, isso aí também vai ser uma sentença declarativa, tá certo? Também vai ser uma proposição. Então, só são proposições, sentenças declarativas, tá? Sentenças abertas também, tipo 2 mais 3 igual a x, tá certo? Então aqui a gente diz que é uma sentença aberta, por quê? Porque eu não sei se isso é verdadeiro ou não, porque eu não sei o valor do x.
Então isso aqui também não é proposição, tá certo? Então basicamente é isso. Valeu, bombinha! Aí a gente tem o seguinte, ó, próxima questão. A proposição composta, se A então B, é necessariamente verdadeira. Pessoal, se baseando lá no que ele colocou, né? Se A então B a gente escreve assim, de acordo com a forma lógica, tá certo? Então a gente tem que A é verdadeiro, mas B deu falso, tá certo? Então a gente sabe que na tabela verdade, né? Qualquer coisa volta lá, dá uma olhada na aula de tabela verdade do sim então. Para ser verdadeiro isso aqui, gente, só vai existir um caso de falso nessa tabela verdade do sim então. Quando a primeira é verdadeira e a última é falsa. Nos outros casos, todos vão ser verdade, tá certo? Então aqui notem que eu tenho o quê? Verdadeiro e falso. Justamente o caso que vai dar falso, tá certo? É como se aqui fosse base para isso acontecer. Então a base aconteceu e isso aqui não aconteceu. Então é falso, tá bom? Então essa questão está errada. Qualquer coisa, vai lá na aula de lógica para você ver isso direitinho. Vamos lá para a próxima. Represente-se por não A a proposição composta, que é a negação da proposição A. Isto é, não A é falso quando A é verdadeiro. E não A é verdadeiro quando A é falso. Desse modo, as proposições se não A, então não B, e se A, então B, têm valores lógicos iguais. Eu vou fazer a tabela verdade aqui, pessoal, para vocês observarem isso aí. Ó. Então, vou botar aqui os valores. Tá? Então, aqui A, B, A implica B. Ok? E aqui a comparação. Então, ó, sendo que aqui eu vou botar não A e não B. Então, não A, não B. Então, eu tenho aqui que não A implica não B. Ok? Que foi o que ele pediu para a gente comparar, para saber se são equivalentes. Para saber se são equivalentes, tem que dar as mesmas respostas lógicas. Tá? Então, vamos aqui ver se isso é ou não. Verdadeiro, verdadeiro. A gente tem que a tabela verdade para verdadeiro, verdadeiro para implicação dá verdade no final. Aqui vai ser falso e falso, porque é não verdade, tá? Se A é verdadeiro, o contrário do verdadeiro é falso, então vai ficar falso e falso. Falso e falso para implicação dá verdadeiro. Então, nesse caso, bateu as duas respostas, ok? Agora vamos lá, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, a gente sabe que aqui vai dar falso. É o único caso da implicação que dá falso é esse, quando o primeiro é verdadeiro e o último é falso. Já aqui, olha só o que acontece, eu vou ter falso, tá? E verdadeiro, porque é o não inverte, o que é verdade vira falso, o que é falso vira verdade. Então aqui vai ficar falso e verdade. Então falso e verdade, na implicação, dá verdadeiro. Então notem que os valores aqui, ó, deram diferentes, tá certo? Então a gente tem que essa questão aí, ó, ela é falsa, porque ele disse que tem valores lógicos iguais e não tem. Nesses dois aqui não bateu o mesmo valor, tá certo? Então esse quesito é falso. Pessoal, essa parte de lógica tem toda ela explicada, tá? Aqui eu fiz mais para algum aluno que já deu uma olhada nas aulas, tá certo? Para pegar melhor. Notem que só duas questões que vão precisar vocês saberem o conteúdo mesmo. Uma prova muito fácil, eu acho que vocês entenderam quase 90% aí, se você não estudou, porque se você estudou, você entendeu 100% achando mingau essa aula aqui, certo? E isso foi a última prova aí, tá certo? Foi a prova de 2008, na verdade, aí da CESP, tá? Do concurso do INSS. O pessoal às vezes tem medo dessa prova CESP, né? Acha difícil, mas tá aí mostrando para vocês que é fácil mesmo. Então, muito obrigado você que assistiu a aula aí do Aprenda a Calcular. Se você gostou, se você gosta do nosso canal, quer que ele continue no ar, curte e compartilhe o nosso canal, tá certo, gente? Que é dessa maneira que eu posso chegar a outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido a aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!